O que o governo Michel Temer está fazendo e o que o Congresso está fazendo é um ato público de corrupção ativa e corrupção passiva, típica. Parece que o Brasil foi todo roubado e que nós estamos morando aqui de aluguel. Ontem à noite estava fazendo uma breve reflexão sobre o momento peculiar, talvez como nunca antes na história, que o Brasil está vivendo. Tem uma música chamada Espinheira, de uma dupla chamada do Duque Dalvan, que diz o seguinte: eita espinheira danada que o povo atravessa para sobreviver. Anda com as malas nas costas e as dores que sente não pode dizer. Sonha com as belas promessas da gente importante que vive ao redor. Quando entrar o fulano e sair o ciclano, será bem melhor. Mas infelizmente, entra fulano e sai ciclano, Pedro. E você olha e parece que as coisas estão cada vez piores. Em alguns momentos, deputado Nelson Luerce, que a gente fica se perguntando, gente, o que é que estão fazendo com o meu país? Olha para um lado, é roubo. Aí você olha para o outro, é roubo também. É uma roubalheira, é um desvirtuamento da finalidade da política. E quero fazer uma pergunta, que o deputado Requião, Vossa Excelência é advogado, né? Ele faz uma pergunta. Se eu oferecer um cargo a uma pessoa para que ela vote em mim, isso é crime ou não é crime? Deve ser muito parecido com a tipificação estreita do Código Penal, corrupção ativa, não é isso? Eu estava assistindo o jornal ontem e vendo o seguinte, que o governo Temer está fazendo o seguinte: algum tempo atrás, houve lá um grande escândalo chamado Mensalão, onde o governo do PT fazia o seguinte: para aprovar algumas medidas que julgava ser importantes, ou que se julgava ser do seu interesse, pagava o que se chamou de mensalão, dava dinheiro, dava uma vantagem. Aí ontem, publicamente, deputado Tercílio Turini, o governo Michel Temer falou o seguinte: olha, quem não votar naquilo que eu estou obrigando que vote, eu vou tirar os cargos. E quem votar, deputado Edson Praquizic, eu vou dar um cargo, ou dar 2, ou dar 3, quantos quiserem. Será que eu estou enganado ou isso é uma corrupção pública, institucionalizada? Seguinte, você me dá o teu voto que eu te dou um cargo. O governo que entrou para ser um governo de transição, que não foi um governo que foi eleito como presidente da República, está promovendo mudanças estruturais no Brasil a qualquer custo e a qualquer preço. Olha, então o governo está se virtuando. Então o Congresso Nacional tem que fazer alguma ação que corrija esses atos do governo. Só que daí eu parei e pensei o seguinte: mas o Congresso Nacional tem nada mais, nada menos do que 100 parlamentares que estão denunciados na Operação Lava Jato. E estão absolutamente submissos, subservientes a tudo que o governo Temer falou, olha, aprova. E eles vão lá e aprovam. Não, mas espera lá, então se o governo, se o Poder Executivo e o Poder Legislativo está comprometido, nós temos que recorrer ao Poder Judiciário. Se considerasse que o governo Michel Temer está fazendo e o que o Congresso está fazendo é um ato público de corrupção ativa e corrupção passiva, típica do Código Penal, típica, deveria agir e prender todo mundo. Só que daí eu olhei ontem e o Supremo Tribunal Federal, que é a representação maior do Poder Judiciário no Brasil, simplesmente decidiu o seguinte: vamos soltar José Dirceu, figura ilibada,
figura limpa, condenado em primeira instância a 32 anos de prisão. E tempos atrás, o mesmo Supremo Tribunal Federal, que deveria corrigir os atos do Poder Legislativo e do Poder Executivo, quando é o caso, determinou o afastamento do então presidente do Senado Federal, Renan Calheiros. E o Renan diz o seguinte: eu não vou sair. E no dia seguinte, o Supremo Tribunal Federal se ajoelhou na frente do Renan Calheiros e falou: então fica, não precisa sair. E aí, fiquei me perguntando a razão dessa soltura, por exemplo, do José Dirceu. E aí me lembrei que um dia antes, o mesmo Supremo Tribunal Federal tinha mandado soltar também o senhor conhecido como Eike Batista. Nosso Supremo Tribunal mandou soltar o Eike Batista, que foi um dos responsáveis por acabar com o Rio de Janeiro. É o seguinte, o juiz de primeira instância falou o seguinte: olha, vamos soltar então o Eike Batista. Só que para ele ficar solto, ele vai ter que pagar 52 milhões de reais, senão terá que ser recolhido, preso de novo, deputado Rasca. Ou seja, deputado Edson, a liberdade no Brasil tem um preço. Não é para todos. Quem pode pagar, fica solto. Parece que o Brasil foi todo roubado. E que nós estamos morando aqui de aluguel. E diga-se de passagem, pagando caro. Pagando muito caro. Só de impostos, 40% da nossa força de trabalho, mais ou menos. E o retorno dos impostos que nós pagamos? Será que o cidadão que nos assiste percebe o retorno disso? A educação tem qualidade? O servidor? Como é que o chefe do Poder Executivo local, estadual ou nacional está tratando os nossos professores? Os nossos policiais? Tem saúde de qualidade? Sou um brasileiro que acredito no meu país. Sou um patriota e defenderei com todas as minhas forças, até enquanto elas existirem, para que o meu Brasil não seja o Brasil de alguns, que defendem esses absurdos que estão acontecendo, porque estão muito bem alocados na sua condição social, na sua condição financeira. Lamento e muito que o nosso povo esteja sofrendo e tanto para continuar vivendo com um mínimo de dignidade. Então vou terminar mantendo a esperança e a fé, porque o mundo não acaba aqui, o mundo ainda está de pé.